Bem-vindo a este vídeo. Apenas reduzir emissões não resolve. Antes de apresentar e provar este aspecto associado, que tem a ver com as florestas tropicais e solos, vou provar que somente reduzir ou zerar o uso de combustíveis fósseis não vai pausar e menos ainda reduzir, ou resolver, o aumento do dióxido de carbono na atmosfera, e menos ainda resolver a tempestade perfeita. É sabido que entre os combustíveis fósseis o carvão lignite brown coal e o carvão mineral coal emitem mais dióxido de carbono e ainda metano, que é 80 vezes mais potente no aquecimento do que o dióxido de carbono. O consumo de carvão mineral e o consequente metano nos Estados Unidos estabilizou já no ano 2000, e logo em seguida teve queda muito significativa até menos que a metade. A queda do consumo de carvão na China, o crescimento do consumo de carvão mineral e o consequente metano na China teve queda muito significativa a partir do ano 2000 e se tornou negativa antes do final de 2014. O consumo de carvão, lignite na UE, União Europeia, e o consequente metano está em queda para menos do que a metade desde 1990. Por enquanto vou mostrar umas imagens divulgadas pela Europa. Eurostat, BP Statistical Review of World Energy 2021, entre outros. O consumo de carvão mineral no mundo estabilizou antes do ano 2010, e logo em seguida teve queda. Se você acredita que a redução do uso de carvão ou combustíveis fósseis por si só teria resolvido ou resolveria uma ou algumas de nossas ameaças, então muito provavelmente você foi enganado ou interpretou mal as informações que obteve. As emissões causadas pela queima de combustíveis fósseis diminuíram significativamente, e muito provavelmente estagnaram ou até diminuíram, aproximadamente desde 2010, isto enquanto a concentração de dióxido de carbono na atmosfera continuou a aumentar ao mesmo ritmo e possivelmente mais do que nunca. Isto não significa que parar a queima de combustíveis fósseis não seja muito importante, porque mais tarde fornecerei provas de que é de facto muito importante. A questão é que nós ou você acreditarmos ou supormos que a redução ou mesmo o nivelamento das emissões impedirá que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera aumentem tal, como fizeram nas últimas décadas, é uma crença ou suposição perigosa que muito provavelmente fará com que nós e você extinguir-se. A questão é que existe outra causa de emissões que está claramente a aumentar, causando um crescimento do carbono exponencial. Regenerar florestas e solos resolve sim. Fornecerei evidências de que esta outra causa com crescimento exponencial de emissão de dióxido de carbono é, 1. O colapso das florestas tropicais em andamento. O pior de tudo isto é que a desflorestação e os incêndios florestais não são a principal causa disto, mas sim um colapso progressivo bastante incontrolável. E este colapso das florestas é causado por atividades humanas que degeneram instabilidade às florestas, mas que, como foi dito, sem ser primeiramente ou diretamente o desmatamento ou incêndios florestais que obviamente também prejudicam as florestas e aceleram o colapso já em progresso. 2. O colapso da atividade biológica em todos os solos, especialmente nos solos agrícolas, devido ao uso de produtos químicos e antibióticos e técnicas aplicadas pelo homem, como arar mais profundamente com máquinas mais pesadas. Por enquanto apenas menciono a explosão, o disparo, desde 1995 do uso de antibióticos na agricultura, especialmente a aplicação de antibióticos nos solos. É óbvio que esta utilização massiva de antibióticos na agricultura poderia aumentar a resistência a controles, que é mais um fator principal da tempestade perfeita que, em associação, também começou o seu crescimento exponencial em 1995 e a consequente tempestade perfeita é cada vez mais alertada pelas organizações mais competentes. Por enquanto vou mostrar algumas imagens divulgadas pela One Health Trust CDC, Dr. P. Macmillan, entre outros. Também é importante que os antibióticos mencionados tenham nomes que não sugerem de forma alguma que sejam antibióticos que podem causar que é diretamente ligado à tempestade perfeita inclusive pelo CDC. Isso faz com que uma afirmação aparentemente estranha, do que vai ter mais epidemias de doenças endêmicas, e de que isto é associado a mudanças climáticas,
feita por pelo menos um representante, Mike Ryan ou Michael Ryan, importante de uma importante organização de saúde, seja de fato bastante precisa e indicada. É de grande importância desta afirmação, de termos mais epidemias de doenças endêmicas, ser prevenida e combatida, vai ser precisa pelo menos as principais causas das mudanças climáticas, em conjunto com outras causas associadas da tempestade perfeita que não são unicamente mudanças climáticas, mas que apenas incluem o aumento das concentrações de dióxido de carbono. Mike Ryan fala de mais de uma doença endêmica. Doenças endêmicas significam mais ou menos doenças que até hoje estavam contidas. O lógico seria que provavelmente doenças reemergentes, inclusive as doenças bacterianas, vão estar no meio entre as novas epidemias. O que é preciso para evitar o pior? Para resolver esta situação e evitar o pior, o público em geral, etc., precisa de 1. Reconhecer o fator emissor ainda não reconhecido, que é obviamente dominante e em explosão, aumentando exponencialmente. 2. Desenvolver um plano de ação e ações que ataquem primeiro o fator emissor dominante que está claramente fora de controle, e reduzir ou zerar o uso de combustíveis fósseis, uma iniciativa que é amplamente apoiada, mas que já é provada de não ser o suficiente. Não reduzimos este tipo de emissões nos últimos 13 anos e, de facto, observa-se nos últimos anos um aumento da utilização do pior combustível fóssil, carvão, especialmente na Europa que é, ao lado da China e dos Estados Unidos, um dos 3 consumidores mais importantes de combustíveis fósseis. Estamos numa situação bastante difícil, risco de extinção, e não há motivo algum para comemorar algum progresso. 1. As concentrações na atmosfera estão aumentando como antes, quando deveriam baixar por já ter reduzido o uso de combustíveis fósseis. 2. Não temos nenhum plano de ação para resolver as concentrações na atmosfera, e também a tempestade perfeita, que representa um grupo de ameaças associadas, além das concentrações elevadas de dióxido de carbono na atmosfera. Estamos sendo alertados da tempestade perfeita, mas não somos informados soluções e menos ainda um plano de ação. Agroflorestas demonstram eficiência ou pelo menos potencial contra vários elementos da tempestade perfeita, mas agroflorestas não estão estudadas como deveriam. Existe um certo risco que quando agroflorestas vão receber atenção, que esta atenção seria por motivos políticos, algo que pode prejudicar as pesquisas e a solução dos problemas e tempestade perfeita causados por nós. Quero alertar que agroflorestas não são a mesma coisa que agroflorestas enriquecidos. Para agroflorestas e agroflorestas enriquecidos manter o potencial de sequestrar dióxido de carbono e de resolver a tempestade perfeita e a existência dos humanos e dos animais domesticados é importante que seja de forma orgânica, e sem o uso de antibióticos na agrofloresta e sem o corte de grandes troncos de madeira. Recomendado reduzir partes cortados já na hora do corte. Agroflorestas enriquecidos são resultados resilientes de técnicas aplicadas apenas por ameríndios amazônicos, e estes pararam de aplicar há no mínimo 500 anos atrás. Muito provavelmente não tem mais, ou não tem mais por completo o conhecimento como aplicar. Certos cientistas e pesquisas tentaram reproduzir aparentemente com um certo sucesso, mas nunca chegaram a receber muita atenção da mídia, e a técnica e as pesquisas continuam desconhecidas pelo público geral. Se não fosse por falta de informação ou por má interpretação da informação pelo público geral, a falha dos humanos de resolver os problemas que os humanos causaram podia ser interpretada como falsa ou de má fé. Busca no internet. Uma busca para potencial agroflorestas para resolver as mudanças climáticas rendeu os seguintes resultados. Eu apresento prints da minha tela em português e em inglês sem eu ter verificado o conteúdo. Por favor, lembre-se da análise feita por mim neste e outros vídeos. Buscas feitas. Potencial agroflorestas para resolver as mudanças climáticas. Potencial agroflorestas para resolver as mudanças climáticas Nações Unidas. Resultados. The Nature Conservancy Brasil. Globo.com. YouTube. Buscas feitas em inglês. Agroforest Potential to Solve Climate Change United Nations. Nações Unidas. The Nature Conservancy Brasil. USD ClimateUbs.gov. Science Direct.
Nature Journal. Este é o final deste vídeo, obrigado por assistir. Por favor, dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Espero ver você no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau.